tá? É sobre educação. É um prazer ter todos vocês aqui. E eu vou começar apresentando, né, me apresentando. Eu sou Cristina Filipac Machado, eu tenho trabalhado, sou co-criadora do modelo do MGPDI, né, que é Modelos de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, sou implementadora também, avaliadora do MGPDI e outros modelos de qualidade, que trabalham com a Quality Focus. E temos aí a parceria, né, com a SoftSul, que está promovendo esse evento. Então, hoje nós vamos ter o prazer de conversar com a Maíra e com o Luiz Lucena. Então, eu vou falar um pouquinho da Maíra, que ela é doutora em educação, jornalista e bacharel em artes cênicas. Ela atua com impacto social, com foco na melhoria da qualidade da educação pública em territórios colaborativos. É coordenadora de projetos educacionais, sociais e artísticos, professora e escritora de literatura infantil e pesquisadora do Instituto Positivo. Junto com ela, vai apresentar também o Luiz Lucena. O Luiz Lucena é educador, pesquisador e artista. Ele é graduado em artes cênicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com especialização em estudos teatrais pela Universidade Sorbonne Nouvelle, na França. Então, ele tem trabalhado há 20 anos com projetos editoriais, criando materiais didáticos para todas as modalidades e níveis de ensino. E também ele tem trabalhado na gestão de equipes criativas, que é o nosso assunto hoje, né? E liderou vários projetos, né, de concepção, autoria, edição e editoração de materiais impressos, recursos digitais e plataformas de aprendizagem para educação básica e superior e para a formação profissional continuada. Então, o Luiz também, né, tem vários trabalhos artísticos, eles têm mais de 40 peças, né, teatrais, como ator, diretor e produtor. Então, hoje nós vamos ter, assim, esses mestres aí em educação, falando um pouquinho com a gente, né, e compartilhando a experiência que eles têm, que é muito vasta, né, conosco nessa tarde. Então, eu vou pedir, né, para a Maíra iniciar, e, assim, alguns recadinhos antes que ela inicie, né, que a gente vai sempre fechar as câmeras, só deixando o apresentador, tá, com a câmera aberta, e o microfone também, né, só quem está apresentando vai ficar com o microfone. As perguntas podem ser feitas pelo chat, tá, ou, assim, no final a gente vai abrir também para perguntas. Então, a gente vai fazer as duas apresentações, e depois a gente vai abrir para essas perguntas, tá bom? Então, vocês já vão anotando aí, se quiserem já vão colocando no chat, porque a gente gosta muito que todo mundo participe, tá? Então, Maíra, por favor. Bom, obrigada, Cristina. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz, também, né, que vai me acompanhar nesse webinar. Muito obrigada aos Softex, ao Encontros MGPDI, pelo convite, e estou muito honrada de fazer parte, né, desse webinar, que vai ficar aí gravado. Acho que a gente vai poder ter como uma biblioteca de informações, contribuindo aí para o movimento. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação para a gente falar um pouco de educação inovadora, né? Já começo falando, então, que quando a gente pensa em educação inovadora, em projetos educacionais inovadores, pelo menos eu já penso assim, nossa, vamos falar de algo muito tecnológico dentro da sala de aula, ou algo muito diferente que esteja acontecendo numa escola. E eu vou trazer para vocês uma experiência já de anos que vem ocorrendo no Brasil e que eu represento, então, o lado do impacto social do Instituto Positivo, e a gente vai falar um pouco do trabalho que vem sendo feito e que é muito bonito. Vou compartilhar, então, com vocês o meu PowerPoint. Daí, se a Cristina puder me avisar se está compartilhando, se está aparecendo. Está aparecendo e está em tela cheia. Ótimo.
Então, começo dizendo então que as crianças que eu trago nessa apresentação, que são crianças reais, são crianças que fazem parte desse projeto que eu vou contar para vocês como funciona. Então, vamos falar de práticas inovadoras da educação, mas num viés diferente, um viés de gestão, um viés de municípios, né, colaborando para que essa inovação de fato e a qualidade da educação pública melhore. Quando a gente fala de inovação, a gente pensa nesse viés desse projeto que eu vou mostrar para vocês, na questão da colaboração e na questão das parcerias. E realmente no impacto gerado, na transformação gerada nessas escolas públicas que eu vou apresentar, certo? Então, eu sou doutora em educação, como a Cristina já me apresentou, e trabalho no Instituto Positivo, já trabalhei anteriormente por 2 anos e agora estou de volta há 1 ano, então, somando, eu estou há 3 anos à frente dessa função de olhar para a parte nacional desse projeto educacional que eu vou comentar com vocês. Eu sou pesquisadora, então, no Instituto Positivo, eu sou coordenadora de produção e disseminação de conhecimento. Eu produzo muitas pesquisas, livros, faço palestras aí pelo Brasil, disseminando esse conceito que vocês vão saber um pouco mais hoje. E eu também sou coordenadora da área de comunicação do Instituto Positivo. Bom, o Instituto Positivo já tem uma história de 13 anos de existência. Ele nasceu como comemoração do Grupo Positivo, que é composto por várias empresas, né? A Aprende Brasil editora, né? Aprende Brasil Educação, que produz material didático, os colégios Positivo, né? A Posigraf, que imprime materiais, Positivo Tecnologia, e tínhamos também a Universidade Positivo, que passou a ser de outro grupo. Então, essas empresas juntas, em comemoração aos 40 anos do grupo, ganharam de presente, ou se deram de presente, esse instituto, né? E já que é um grupo que trabalha com educação, por que não investir o nosso capital social como retorno à educação pública? E é o que a gente vem fazendo nesses 13 anos de existência. No início, o Instituto olhava muito para a parte que hoje pertence à sustentabilidade, inclusive a gente tem a coordenadora de sustentabilidade do grupo aqui presente, que eu vi que ela está nesse webinar. E agora, faz muitos anos que a gente cuida de um projeto para a escola pública. Eu queria pedir licença, mas tem alguém aqui presente na live que está com o áudio aberto, se puder fechar, está vazando aí alguns sonzinhos da casa da pessoa. Então, hoje em dia, a gente está trabalhando com a missão de atuar para qualificar, para melhorar a qualidade de educação da escola pública. Essa é uma criança de do projeto que eu vou falar. A nível nacional, o Instituto Positivo trabalha na gestão do Centro de Educação Infantil Maria Amélia. É uma escola pública, é uma escola que atende as crianças em vulnerabilidade social, uma escola mantida pelo Grupo Positivo, que fica no campus da Universidade Positivo, e todas as crianças que estudam são vulneráveis, de famílias vulneráveis. E essas crianças têm uma escola maravilhosa, com o material didático da Aprende Brasil Educação, e professores fantásticos, então eles têm um ensino ímpar, né, numa região ali de vulnerabilidade social. A escola é linda, quem quiser conhecer, depois eu vou deixar meu contato, a gente pode marcar uma visita. Então, o Instituto faz essa gestão dessa escola pública de educação infantil, que se chama AMA, SEI Maria Amélia. A nível regional, a gente dá apoio técnico para implantar e viabilizar alguns arranjos, que faz parte desse projeto que eu vou contar para vocês. Nós, atualmente, estamos viabilizando o arranjo do litoral paranaense, envolvendo 7 municípios. E a nível nacional, que eu assumo essa coordenação, nós fazemos o advocacy, a produção e a disseminação do conhecimento para gerar visibilidade a esse conceito que a gente trabalha em cima, e impacto e transformação nas escolas públicas do Brasil, apoiando também o surgimento de novos arranjos, que eu vou contar o que é na sequência. Bom, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, das crianças da nossa escola AMA,
que fica ali no campus da Universidade Positivo, e aqui uma professora contando história para eles. A escola é uma graça. E aí, voltando, né, para esse grande projeto nosso, que está dentro do regime de colaboração. O regime de colaboração é um mecanismo previsto na Constituição Federal e aplicado, né? O que pressupõe o regime de colaboração? Que os entes federados atuem em conjunto. E o regime de colaboração intermunicipal é quando essa colaboração se dá entre municípios. Geralmente, né, os municípios de pequeno e médio portes do Brasil, que vocês devem saber que são o maior número de municípios do nosso país, eles ficam isolados do Estado e muito mais do governo federal. Então, muitas vezes eles não recebem o apoio devido, né? Às vezes, numa secretaria de educação de algum município pequeno, só tem a figura do secretário de educação. E muitas vezes ele responde financeiramente a outra secretaria, não consegue fazer a gestão financeira. Então, são municípios isolados que não conseguem viabilizar projetos, muitas vezes projetos fáceis, simples e que ajudariam esses municípios a elevar a qualidade da educação da sua região. Então, desde 1995, vem acontecendo no Brasil esse regime de colaboração intermunicipal entre os municípios. O que é isso? São municípios que se unem, né? Porque tem ali desafios educacionais parecidos, já que são da mesma região, eles se unem para trabalhar em colaboração. Então, são municípios que geralmente têm as fragilidades parecidas, né? Por exemplo, aqui a gente atuou no primeiro arranjo implantado pelo Instituto Positivo, foi na região da Grande Florianópolis. E ali tinham 22 municípios trabalhando em colaboração, nesse regime de colaboração, por meio dos arranjos de desenvolvimento da educação. Um arranjo parece uma palavra meio arranjada, né? Mas, na verdade, é uma reunião, é um grupo de municípios que reúne trabalhar junto, sem nenhuma burocracia, né? Num regime de colaboração horizontal, todos os municípios têm voz, independentemente do seu lado partidário, não é envolvida a questão partidária nesse agrupamento de municípios, eles se unem, fazem um diagnóstico da região e começam a trabalhar em colaboração, elegendo metas, né? O que precisa melhorar na nossa região. Então, na Grande Florianópolis, no arranjo de lá, que a gente atuou, e ficamos lá 6, 7 anos, ajudando na viabilização, lá, por exemplo, foi percebido que os alunos, as crianças, tinham problema porque a gente tem um problema climático ali naquela região, ou seja, na época do verão, tem muitos familiares que se mudam ali para a região litorânea para atuar com serviços e vendas, comercialização. Na época do frio, eles se movem um pouco mais para o interior. E aí as crianças ficavam nessa mudança, e as escolas não acompanhavam, a criança não recebia o mesmo currículo, não sabia o que já era aprendido, ela perdeu. Então, uma das primeiras metas que foi trabalhada lá foi esse ajuste do currículo territorial desses 22 municípios, entre outras coisas, evasão escolar, né, distorção idade série, questão da alfabetização no tempo certo, que foi conquistado por causa desse mecanismo. Então, é um mecanismo horizontal, né? Todos os líderes, todos os secretários municipais de educação dos municípios atuam com o mesmo grau de liderança, de governança, e aí os membros da Secretaria de Educação, os técnicos, também atuam nesse arranjo. Juntos eles elegem metas e vão trabalhando as dificuldades comuns. Então, a gente trabalha no Instituto Positivo promovendo, implantando, disseminando esse conceito de regime de colaboração intermunicipal por meio dos arranjos de desenvolvimento da educação. Então, hoje em dia, nós do Instituto Positivos implementamos o arranjo do litoral paranaense.
foi o primeiro arranjo a nascer do Paraná, né? Eu falo aqui de Curitiba, eu sou do Paraná, e a gente está trabalhando atualmente com 7 municípios da região do litoral: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Então, essas fotos também que estão aparecendo são de escolas, de crianças reais que estão nesse projeto, né? Eles trabalharam com metas, a princípio, de gestão das secretarias. Então, como lidar com a questão financeira? Eu tenho recurso, mas eu não sei aplicar. Será que eu tenho que aplicar tudo em compra de material, ou melhoria do salário dos professores, ou em transporte, ou alimentação? Então, saber usar bem o recurso público, que é uma questão, às vezes, muito comum em alguns municípios pequenos, quando não tem muita quantidade de pessoal trabalhando na secretaria, é algo desafiador e que vai impactar a aprendizagem da criança. Então, um projeto que às vezes começa trabalhando, ajeitando a secretaria, a gestão financeira, administrativa, de recursos pessoais e imobiliário, isso vai ajeitar, mas vai impactar na aprendizagem dessa criança lá na frente. Agora, em 2025, no litoral paranaense, nós vamos começar a trabalhar a elevação da proficiência de língua portuguesa e matemática. A gente vai chegar, de fato, lá na sala de aula. Já formamos os coordenadores pedagógicos, eles já estão multiplicando esses saberes para os professores, mas a gente vai atuar agora, de fato, na melhoria da aprendizagem da língua portuguesa e matemática. Bom, eu trouxe aqui 2 fotos impactantes, né? Lá da Bahia, da região da Chapada Diamantina, que foi onde nasceu a gênese do que é esse arranjo de desenvolvimento da educação, do que é esse território colaborativo. Então, lá na Chapada, que é uma região montanhosa, no centro da Bahia, era uma região com alto nível de analfabetismo, não tinha coordenadores pedagógicos nas escolas, muitas vezes nem diretor, o secretário de educação se via sozinho, os professores se viam sozinhos. Era muito difícil, naquela época, em 1995, o índice de analfabetismo era grave, a miséria, né, naquela região também. Então, uma professora, eu trago essa foto porque essa menina do lado direito, da foto que está mais acima, foi a menina, a criança dessa família, que eles quebravam frutas e coquinhos para vender, que ela mudou a realidade dessa família, porque ela foi a primeira a ser alfabetizada. Essa era a casa dela. Por causa desse projeto, nasceu com a Cibele Amado, a neta do Jorge Amado, que era uma professora concursada da região da Chapada Diamantina, e ela teve a ideia, por quê? Os municípios daqui estão todos com essa dificuldade, não tem coordenador pedagógico, não tem diretor, as crianças têm todas a mesma característica de sair da escola, de não aprender, de não se alfabetizar. Vamos nos unir territorialmente, todos esses municípios, e vamos fazer uma proposta, nos unindo a institutos, fundações, universidade, Estado, né, parcerias público e privadas, e foi assim que, com a força da união, porque quando o município está sozinho, ele não tem voz, mas se ele se une com 7, 8, 10, nós temos um arranjo no Noroeste Paulista que tem 75 municípios unidos, quando eles se unem, eles ganham força de voz, eles ganham força de conquista, de parcerias, e conseguem viabilizar projetos, como eu disse, às vezes muito simples, mas que precisam dessa união. Então, esse foi o primeiro arranjo a existir na região da Chapada Diamantina. Eu trouxe um mapinha ali para vocês, né? Com o objetivo de erradicar o analfabetismo, diminuir a evasão e a reprovação, formar continuamente os professores e coordenadores e diretores. E com isso eles conquistaram melhoria do IDEB, que é um indicador de aprendizagem, né? Que todas as escolas, a educação pública busca, né, ter bons índices do IDEB, né, a redução da evasão, e eles têm um diferencial, lá, já se vão aí quase 30 anos de arranjo, eles fizeram surgir um instituto que cuida deles, que é o ICEP, o Instituto Chapada de Educação, e eles têm 2 diferenciais que eu considero muito importantes. Nós tem algum secretário de educação aí me ouvindo e ficou interessado nos projetos, né? Esses são os 2 diferenciais. Eles fazem o DIAE, né? Eu falo DIAE e o pessoal da Chapada fala, Maíra, DIAE, nós estamos na Bahia.
E de educação, eu curitibana, né? Mas o dia E de educação é um dia que eles promovem quando está na época da transição política, como ocorreu agora esse ano. Nessa época, vai trocar prefeito, às vezes é reeleição, mas muitas vezes troca, às vezes troca o partido, né? Vai trocar também, por consequência, o secretário de educação. E se tem um projeto caminhando lindamente com esse arranjo e o prefeito que chega troca tudo, troca o secretário de educação, inviabiliza todos os projetos que vêm dando certo. Aí morre tudo aquilo. Então, eles propuseram esse diferencial do dia E, que eles reúnem todos os candidatos a prefeitos e vereadores daquela virada, né? Também convidam professores, familiares, comunidade escolar e a comunidade escolar, os professores, os próprios alunos falam: nós queremos continuar esse projeto, nós precisamos melhorar isso, às vezes construir quadra de esporte, melhorar alguma questão de leitura, de aprendizagem, enfim, eles elegem todos os critérios fundamentais. Todos os candidatos assinam esse documento, se comprometendo, se eleitos, a dar continuidade a esses projetos ou trazer um projeto novo que eles pediram. Então, é muito, muito bonito. Então, os arranjos, independentemente da mudança, quando bem estruturados, eles seguem existindo, mesmo com as transições políticas. Porque também a Bahia, a Chapada faz isso, né? Há lideranças dentro do arranjo que independem do secretário de educação. Ele pode sair, pode mudar, mas essa liderança, que tem um cargo concursado na Secretaria de Educação, continua sendo do arranjo e aí ensina, né, mobiliza os que estão chegando. Eu trouxe, então, um arranjo, o primeiro que existiu no Brasil, que é o da Chapada na Bahia, e trago o último, que surgiu, né, ano passado, que é o ADE Alto Solimões, que eu tive a felicidade de ir até lá, conhecer. É uma viagem longa, que a gente tem que ir até Manaus, depois pegar um voo de 5 horas até Tabatinga. Então, fica ali naquela pontinha da Amazônia, na tríplice fronteira, né, com o Peru e com a Colômbia. E lá, 10 municípios se reuniram e estão implementando as primeiras metas do arranjo deles, a ADE Alto Solimões. Eu mesma tirei essas três fotos dessa escola indígena, dessa professora indígena e dessa criança que tem também características indígenas. 80% das escolas dessa região são indígenas. Veja, a problemática deles é completamente diferente a essa problemática que eu citei na região da Grande Florianópolis. Lá, na Amazônia em geral, as estradas são os rios. Então, vocês podem imaginar como é fazer a logística de entregar o lanche todos os dias nas escolas que tem que ir de barco. Nós passamos aí por queimadas, por uma seca terrível. Os rios secam. Como é que o lanche, a merenda diária da criança chega lá? E a gente sabe que com a barriga vazia a criança não aprende, né? Outra questão importante do ADE Alto Solimões é que, por serem indígenas as escolas, os professores têm que ser bilíngues, né? Tem que falar a língua indígena da localidade e a língua portuguesa. Então, percebem, o Brasil continental imenso e cada região vai ter sua demanda, seus desafios a enfrentar. E esse projeto vem sendo muito, muito feliz, trazendo índices de melhoria na gestão e, como eu disse, né, lá na ponta, na aprendizagem das crianças e na qualidade da educação pública do Brasil. Então, o que a gente ouve dos secretários de educação, quando a gente começa a conversar sobre esses projetos aí pelo Brasil, temos uma equipe muito enxuta aqui na Secretaria de Educação, a gente dedica boa parte do nosso tempo só apagando incêndio, né? O ônibus do transporte quebrou, não teve lanche hoje, a professora faltou, né? E não a fazer projetos bonitos que viabilizem, de fato, a melhoria da aprendizagem, né, da educação. Sobra pouco tempo para nos dedicarmos às questões pedagógicas, então, muitas vezes, esses gestores, esses secretários de educação e a equipe técnica das secretarias estão cuidando da questão logística, de reforma da escola, dos banheiros, né, e da questão da gestão financeira, que é difícil, e não olhando para o pedagógico, que a gente sabe que imediatamente impacta nessas crianças. Então, eles sentem, né? Sentimos que as nossas ações precisam de uma gestão mais integrada. E a gente nota, então, que nesse regime de colaboração entre os municípios, nesses territórios colaborativos, a educação pública realmente melhora.
A gente já tem, hoje em dia, 22 arranjos no Brasil. Veja, em verde escuro nesse mapa, a gente tem os estados que ainda não têm ADS, Arranjos de Desenvolvimento da Educação. Mas a gente já tem a conquista aí, ó, o que começou lá na Chapada Diamantina, na Bahia, hoje já está na maioria dos estados brasileiros, né? E a gente tem a fortaleza de se unir a outros institutos e fundações e as 22 lideranças e equipes técnicas dessa Secretaria de Educação, formando a rede de ADS do Brasil. E nós, do Instituto Positivo, fazemos parte dessa rede, fizemos um evento esse ano reunindo todo mundo, e MEC, CNE, né, Undime, lideranças importantíssimas governamentais, enfim, do Brasil, pesquisadores, para que a gente consiga levar esse nome, né, esse conceito do que é esse regime de colaboração intermunicipal, porque ele precisa existir em mais lugares. É uma belíssima maneira do Brasil ascender em termos de qualificação educacional. Então, a gente tem a Roda Educativa junto com a gente, o Itaú Social, a Cidade Escola Aprendiz, e nós, o ICEP, que é o Instituto Chapada, e nós, né, como integrantes dessa rede de arranjos do Brasil. Bom, vou finalizar em breve, né? Estou acabando aqui. Essas são as capas dos livros, dos últimos livros publicados no Instituto Positivo. Esse maior aí, azul escuro, que tem o mapa do Brasil, a gente lançou esse ano, nesse evento que a gente fez em Brasília, falando justamente da transição de gestão, da transição política, né? De como fazer para que esses arranjos continuem vibrantes, né, mobilizados, né, e aderindo ao projeto, para que projetos bonitos não morram nesse período de transição, e a gente tem todos esses outros títulos. Ali está o link, vocês podem acessar o site do Instituto, na aba de publicações, e está tudo gratuito para vocês conhecerem mais esses projetos. E eu finalizo aqui, então, com o site do Instituto Positivo, deixando o Instagram também, o @ do Positivo Instituto, o Facebook, a gente está também no LinkedIn, e querendo mandar um e-mail que vai cair lá diretamente para mim e para a nossa equipe, é institutopositivo@positivo.com.br. Eu agradeço muito, eu falo em nome do Instituto Positivo e da Rede de ADS do Brasil, festejando que a gente está mobilizado e a gente quer ecoar nas instâncias governamentais esse modelo que está previsto na Constituição, mas que ainda tem muito espaço para alcançar. Nós queremos que o termo regime de colaboração intermunicipal esteja presente no novo Plano Nacional de Educação, que deve ser finalizado aí em 2025, porque não foi esse ano. Obrigada, gente. Obrigada, Maíra. É só para um esclarecimento, vocês trabalham atualmente com a educação, ensino fundamental, né? Tem arranjos que trabalham com ensino médio. E tem arranjos que trabalham desde a educação infantil. São as metas de cada território que vão ser definidas por eles, e eles vão escolher as maiores problemáticas para serem trabalhadas. Entendi. Como você falou do município, eu achei que você tem a parte do Fundamental 1, da educação infantil. Porque geralmente o Estado, né, que cuida das escolas, mas tem municípios que trabalham com ensino médio e até com a EJA, Educação de Jovens e Adultos. É muito bonito. Bacana, bacana. Então, agora, muito obrigada, Maíra, pela sua explicação, foi muito, muito interessante, né? E a gente vai poder tirar mais dúvidas. Eu só perguntei só para a gente colocar, porque você mostrou as criancinhas, né? Daí eu achei até que sim. Ensino fundamental. Então, tá joia. Luiz, agora é sua vez, tá? Que vai complementar aí, né, a apresentação aí da Maíra, para a gente poder abrir para as perguntas. Olá, todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de ser chamado para contribuir aí com alguma semente para a gente pensar educação, inovação na educação. Agradecer a SoftSul, a Softex e a companhia maravilhosa da professora Maíra Weber. Sou um fã do trabalho do Instituto Positivo, do Grupo Positivo, um trabalho seríssimo. Eu vou trazer aqui uma fala, que é uma fala, eu acho que um pouco com um viés
é um pouco diferente, porque a gente vai tratar também de como a gente pode trabalhar levando material didático para as escolas, né? Então, se me permitem, eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Vocês estão vendo a tela? Sim, só no. Ah, agora deu certinho. Tá Deu? perfeito. Tá certo. Então, hoje eu estou trabalhando como um dos gestores da IEA, que é uma empresa, uma editora de Curitiba. IEA é um acróstico, né, de inovar, o ensinar e o aprender. Então, a inovação está no DNA da empresa. Eu tenho 20 anos de prática aí de produção de material didático, como autor, editor, fazendo a produção de materiais em livros, impressos, materiais digitais, objetos educacionais digitais, ambientes virtuais, para a escola pública, escola privada, para ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, EJA, educação corporativa. Esse é um caminho que eu tenho trilhado aí ao longo dos últimos anos, e eu acho que é um caminho que a gente vem em boa companhia, né? Primeiro, eu queria falar de educação, trazer educação para trabalhar a temática da inovação é uma grande sacada e é muito importante, porque a educação é a base de qualquer inovação, qualquer pensamento inovador, né? A educação trabalha com o desenvolvimento do pensamento analítico, do pensamento criativo, do pensamento matemático, da capacidade leitora, tudo isso é que dá substrato para que uma pessoa possa chegar em alguma organização e poder dar alguma sugestão de inovação, desenvolver um projeto, enfim, e poder implementar uma inovação. Quando a gente fala em educação, a gente está falando de um ecossistema muito amplo, né? A gente fala de educação, a gente tem que trabalhar com legislação e políticas públicas, com a formação docente, com a gestão escolar, questões de infraestrutura, as avaliações que vão permitir identificar o nível de aprendizado dos estudantes, os materiais didáticos que entram para auxiliar a escola a organizar o tempo didático, a trabalhar uma formação continuada também dos seus professores para orientar um pouco o trabalho no dia a dia dos 200 dias letivos que existem no ano escolar, né? Eu vou focar minha fala aqui um pouco no material didático, trazendo um case de um material que está saindo do forno, material da IA, e explicando por que considero esse material inovador. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Primeiro, inovar em educação faz sentido? Faz todo sentido, porque por mais que a gente trabalhe tanto e tenha muita gente boa fazendo, é, os nossos índices são muito, muito preocupantes ainda. Os desafios são gigantes, né? A gente está falando aqui, pega o PISA, que é uma avaliação internacional aplicada em diferentes países, a gente tem notas muito baixas em relação a outros países da América Latina, da Europa, do mundo inteiro, a Ásia, que mostra que a gente tem muito a evoluir em linguagens, em matemática, em ciências, no pensamento criativo também. O último teste do PISA avaliou o pensamento criativo, o Brasil ficou entre os 15 últimos países. E a gente tem problemas crescentes também de relacionamento, bullying crescente na escola, violência, né? Violência entrando na escola, a gente tem visto isso, infelizmente, cada dia mais, e a gente tem muito a trabalhar nesse sentido, e a gente acha que pode ajudar. O que é uma produção de um material didático? Eu peguei aqui um esquema bem esquemático mesmo, reduzido, do que é um trabalho que envolve várias etapas, várias pessoas, muita gente. Eu conheço o MGPDI, eu tenho um curso, né, certificação com o MGPDI, e gosto muito do que o MGPDI trouxe para o pensamento de como organizar os processos, né? Então, aqui não é um processo exatamente organizado, é bem esquemático mesmo, mas só para mostrar que a produção de um material didático já é uma produção per si inovadora. Por que que ela é inovadora em si? Quando a gente trabalha com produção de livros, eu vou pegar aqui um exemplo de material impresso, livro didático.
Quando a gente trabalha com produção de livro, a gente está fazendo uma produção que é uma produção em escala, a gente entra para produzir um sistema de ensino, nós vamos produzir ali 40 mil páginas, né? A gente vai produzir materiais de todos os componentes curriculares, língua portuguesa, ciência, arte, geografia, história, matemática, enfim, todos do ensino fundamental, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, a linha de produção de um material desse, ela é uma linha de produção de um fluxo organizado para trabalhar em escala. Agora, cada material didático é um material trabalhado de forma não de forma individual, né? Por quê? Porque você tem habilidades específicas que devem ser trabalhadas no primeiro ano de matemática. Tem habilidades que têm que ser trabalhadas no segundo, no terceiro, vai mudando. As crianças têm níveis de desenvolvimento, né, da linguagem, da capacidade leitora. Isso tudo vai fazendo com que cada material, cada página pensada de um material didático, ela tem que ser pensada do zero, cada material novo que é feito. E isso deve ser feito de uma forma agregando uma equipe multidisciplinar. Então, a gente vê aqui na criação do original, o que é um original? Original é quando a gente fecha nosso Word, né? A gente termina com um Word que vai para ser diagramado. Então, o que é criar um original de um material didático? Você está trabalhando com um autor especialista. Se o material é de ciências, tem que ser alguém que conheça, né? Formado nisso, em licenciatura, orientada para esta área. Se você está trabalhando com matemática, tem que ser um matemático, enfim. Tem um editor de conteúdo que também é da área para fazer um diálogo com ele, como tem o pessoal de texto que faz a leitura crítica do material, a revisão, tudo isso são pessoas de diferentes áreas que estão entrando para colaborar para fazer essa criação desse original. Depois vai para uma outra equipe, que é uma equipe visual, né? Porque você pensa um livro didático, a página dele, tudo que é colocado dentro é conteúdo didático. Então, você precisa pensar a página de uma forma que a página ajude a ensinar e que você carregue informações ali que não carreguem problemas como preconceitos, vieses, coisas que vão atrapalhar a formação integral desse ser humano que está ali na escola aprendendo com material didático. Então, você tem diagramadores, iconógrafos, cartógrafos, revisores, é uma série de profissionais de formações diferentes. E depois, um material didático, um livro didático, não termina o trabalho do livro didático quando ele é impresso, sai da gráfica. Não, ele vai para a escola, e aí tem esse trabalho na escola, de uma equipe pedagógica que vai trabalhar com a formação dos professores de como usar o material, sugestões, orientações do que foi pensado como sugestão trazida no material, e depois tem todo o acompanhamento do ano letivo, para a gente não abandonar o material na escola e não saber o que está acontecendo, não ver o que funcionou bem, o que não funcionou, o que os alunos gostaram, as dificuldades que eles têm em relação a determinado conteúdo, para que a gente possa, num outro ciclo, voltar e fazer de novo ajustes. Enfim, esse é um processo típico de uma produção de material didático. Beleza, já é um processo inovador, já é um processo que tem muito de inovação em si. A gente achou ali na IA que para atacar os problemas que a gente tem hoje na escola de desenvolvimento da linguagem, da leitura, da matemática, as questões socioemocionais que trabalham essa questão do relacionamento, do autoconhecimento, da autogestão, a gente tinha a oportunidade de trazer um material que trabalhasse um pouquinho diferente com o aluno, e nesse sentido a gente veio com o programa Travessia, que é um programa que trabalha com a linguagem da história em quadrinho. Então, ele é inteiro feito do primeiro ao nono ano, com fascículos de quadrinhos, e esses fascículos em quadrinhos trabalham em eixos diferentes de matemática, linguagens e eixo socioemocional. Por meio do quadrinho, você já trabalha as habilidades essenciais da BNCC. A BNCC é a legislação que rege quais habilidades devem ser trabalhadas em cada ano letivo. Então, para trabalhar com essas habilidades essenciais, para ajudar a reforçar
trazer aquele aluno que não está conseguindo aprender com material regular, com material didático que ele tem na mão, na aula com o professor, esse é um material complementar, que trabalha a partir da perspectiva de estimular o interesse do aluno. E, tendo o interesse do aluno, você já tem o meio caminho andado, né? O aluno daí vai, nesse material, ter várias narrativas em HQ, e essas narrativas são entremeadas com atividades didáticas. Mas, para conseguir fazer isso, a gente teve que mexer no nosso processo, no nosso fluxo de produção. Por quê? Porque entrou uma coisa nova, que é essa segunda etapa aqui, que é uma criação de uma história em quadrinho. Criar uma história em quadrinho não é criar um material didático tradicional. Criar uma história em quadrinho é trabalhar com um roteirista de história em quadrinho, com um quadrinista. É uma linguagem totalmente única, diferente, é uma linguagem artística, né? Então, trabalhar com conceitos por meio de uma linguagem artística, sem fazer com que essa história em quadrinho virasse uma coisa chata para o aluno, e nem que, quando terminasse a história, viesse uma atividade que fosse completamente chata, diferente da história que ele leu antes, a gente teve que fazer aqui um fluxo completamente diferente para criar fascículos. Os fascículos são os gibis, né? O gibi que cada um vai ter em mãos. Então, a gente envolveu aí um trabalho de botar o autor para conversar com o roteirista da história em quadrinho, botar o nosso editor de conteúdo para avaliar o que o quadrinista está fazendo naquela história, para ver se a ilustração não está carregando algum preconceito. Se a gente não está trazendo, se a gente está deixando de abordar coisas que são necessárias serem abordadas, a inclusão, o pensamento antirracista. Então, são várias coisas que a linguagem do quadrinho permite, mas que o olhar durante a produção desse material é um olhar muito atento, né? E aí a gente conseguiu fazer isso, materiais em linguagens matemática e socioemocional, trazendo, como tem um exemplo aqui, a integração das atividades, né? Termina a história e a história continua na atividade. Por quê? Porque o que o personagem está trazendo de problemática da história é jogado para o aluno resolver, na atividade que ele tem que fazer. E aí volta para a história na outra página. Então, esse ir e vir entre a história e a atividade faz com que seja um material muito bem recebido na escola pelos alunos. É tudo muito integrado, né? A atividade, o desenvolvimento das habilidades que foram escolhidos para serem trabalhados, como uma forma de reforço da aprendizagem, como uma forma de nivelamento entre todo mundo, que os alunos que estão sabendo um pouquinho mais com os alunos que ainda não chegaram nesse ponto de aprendizagem, num determinado conteúdo, ele ajuda a nivelar a turma com muito prazer, né? Porque daí eles pegam e se divertem com a história. E a gente tem aí, por meio das histórias em quadrinhos, a possibilidade de trabalhar com temáticas muito relevantes. A gente trouxe questões, por exemplo, trouxe 2 capas aqui, que exemplificam, né? Uma capa de um fascículo de matemática, onde a gente traz as questões climáticas, né? Que, inclusive, tudo isso é legislação que a gente segue, legislação aplicada à educação. Quando a gente faz material didático, o nosso pensamento é a escola, é a sala de aula, é o professor usando, e é tudo que é obrigado a fazer o professor a usar e as habilidades que devem ser desenvolvidas. No fascículo do 9º ano, a gente traz a questão da inclusão, né? A diferentes raças, etnias, povos. Então, isso tudo é trabalhado no meio da história. Mas a gente trabalha isso para desenvolver habilidades da matemática, habilidades da linguagem, competências socioemocionais para que permitam que a turma se engaje mais, a turma se respeite, a pessoa consiga olhar para o seu colega com empatia, com admiração pelo colega. E isso, claro, junto, porque quando a gente faz material didático, a gente faz material para o aluno, mas automaticamente o nosso público também é o professor. Então, orientações didáticas precisas para as atividades que são relacionadas em cada fascículo, QR codes que levam a um podcast
com orientações suplementares sobre o que acontece naquela discussão, daquele conteúdo, atividades extras que podem ser levadas como avaliações. Para o professor tem material que pode fazer uma avaliação diagnóstica inicial da turma, quando inicia o trabalho com fascículo, e depois uma outra avaliação no final para ver a diferença do aprendizado naquelas habilidades que são trabalhadas ali, que são muito bem esclarecidas em cada material do professor, as habilidades que são trabalhadas no fascículo, para ver como isso, enfim, andou, como isso evoluiu, né? E aí eu deixo um caminho aqui de um site onde a gente está fazendo a divulgação com exemplares de fascículos para poder entrar e folhear, né? Porque, dito assim, rapidamente, estimula a imaginação, a gente fica curioso, mas para você entender de fato que é um material desse, precisa dar um tempo, né? Dar um tempo, abrir um fascículo, folhear o fascículo, ler as histórias, ver as atividades, ver a orientação que é dada por professor. Então, fica o convite para entrar no travessianaescola.com.br e, e eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de botar uma semente a mais, uma pedrinha a mais na construção desse nosso, dessa, essa catedral que a gente tem que erguer, e a gente sabe que tem muito a evoluir, né, no trabalho com a educação no Brasil. Então, rapidamente, quis passar aqui uma possibilidade que a gente tinha e que a gente trouxe para a mesa, para conhecimento de todos. Obrigado pela oportunidade. Que bacana, Luiz, muito obrigada. Eu achei bem legal, né, que o Luiz é implementador, né, fez os cursos do MGPDI, e ele acabou citando. Para o pessoal que ficou curioso, né, eu vou só apresentar um pouquinho, porque eu achei bem bacana, que tiveram algumas coisas, né, que eu tô... Aqui agora o Luiz que vai me ajudar, já foi... Tá vendo aí, Luiz? A minha tela? Sim, tá na tela. Maravilha. Então, brigadão. Então, aqui, né, a Maíra falou, né, muito de colaboração, né, e o Luiz falou, assim, da inovação, o Luiz falou de processo, né, falou também vocês falaram também da governança, né, que quando você tem colaboração, como que um ajuda o outro, né, então, nós criamos um modelo do qual o Luiz aí citou, né, que é o MGPDI, que é o modelo de gestão, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse modelo, ele tem como a ideia principal ajudar as empresas, e qualquer tipo de empresa, não precisa ser empresa de educação, positivo, pode ser uma empresa de TI, pode ser um hospital, pode ser qualquer tipo de empresa, a trabalhar a inovação dentro dela, né? Porque como o Luiz estava comentando, e a Maíra, né, eles foram muito inovadores, né, quando criaram esses arranjos, né, e também dentro da escola, quando você está trabalhando o material didático, também pelo, né, que o Luiz comentou, para promover que os alunos eles sejam mais criativos e melhores também os nossos indicadores. Então, o MGPDI, ele está voltado para qualquer tipo de organização. Nós temos um site para quem ficar curioso com o modelo, né, que eu vou até copiar aqui e vou pôr aí no nosso chat, né, já estou fazendo isso aqui, e ele trabalha, como nem sempre é muito fácil a gente começar com a inovação em qualquer área, ele trabalha com perfil, então ele começa, né, assim, olha, nós estamos aqui, começamos com o perfil 1, daí vamos para o 2, e daí vamos para o 3. Por quê? Porque o aprendizado, como tanto a Maíra e o Luiz comentaram, ele é um processo, né? A gente vai aprendendo as coisas. E para você ter a inovação também, ter essa cultura de inovação dentro das empresas, também é um processo que você precisa ir aos poucos. E aqui, né, a gente fica muito feliz que o que a gente tem? A colaboração, que foi tão dita hoje, né, como um dos principais princípios para a gente fazer inovação, a governança, né, e a questão de você sempre pensar, ter ideias, ter
indicadores, né, que a Maíra falou tanto, a parte da gestão de inovação, pesquisa, e a gente ter os projetos, né, que foram assim falados por ambos, né, que você tem que atingir as metas. Então, Maíra falou assim que esses arranjos produtivos, cada arranjo tem as suas necessidades e eles têm que atingir as metas. Como que se atinge as metas? Através de projeto. Então, esse modelo LGPDI está muito coerente, né, e aderente ao que os dois palestrantes de hoje, né, falaram. Então, agora, assim, só para eu dar um fechamento, né, porque o Luiz acabou comentando sobre LGPDI, eu quis trazer aqui a oportunidade, né, de vocês, quem não conhece ainda, poder entrar no site, conhecerem ou conversar conosco ali na SoftSul, que a gente vai ter o maior prazer em apresentar, tá? Então, agora, eu estou dando uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta no chat, né? Eu tenho algumas perguntas, tá, que eu gostaria de fazer para a Maíra, tá, Maíra? Por exemplo, né, esses arranjos, né, de desenvolvimento de educação, eles recebem apoio, assim, governamental? Como que funciona? Porque vocês trabalham, né, tanto no ensino de crianças, né, educação fundamental, e você está me dizendo que até no ensino médio, né? Como que isso se resolve em termos de recurso, né? Sim. Cristina, uma das nossas metas ali do Instituto Positivo, como eu disse, é disseminar esse conceito, porque ele é pouco conhecido, né? Normalmente eu falo com as pessoas, mesmo as pessoas da área da educação, as pessoas da área da inovação não conhecem ainda esses arranjos que são feitos, e como eu disse, o da Chapada aí já está indo para quase 30 anos, né? E a gente recebe o apoio de ter sido conceituado, né? Muito a nível teórico, talvez, ali na Constituição. Depois, o conceito de regime de colaboração entre os municípios apareceu no PNE, que né, encerrou esse ano, que é um plano decenal, e está para vir outro, e a nossa luta é para que ele seja contemplado, porque se ele está na legislação, ele recebe apoio. Se não, fica invisibilizado, né? São municípios pequenos que já têm inúmeras dificuldades de serem vistos, de serem ouvidos, né? Dificuldade de implementar projetos. E quando eles têm a legislação apoiando, de fato, vai melhorar. Então, a gente está lutando para estar previsto, para estar conceituado no novo Plano Nacional de Educação, no novo decênio, e tem um projeto de lei aí sendo votado ali, a gente esperando que saia, mas está demorando um pouco, que qualifica os arranjos, o termo ADS, né? Arranjos de Desenvolvimento da Educação, que é uma das modalidades desse regime de colaboração entre municípios. Tem outras maneiras de fazer regime de colaboração, por exemplo, como os consórcios com Câmara Técnica na área de educação, que daí são modelos um pouco mais burocráticos, que exigem, né, outras assinaturas além das lideranças dos arranjos, né, que exigem, por exemplo, os prefeitos, mas são usados, muito bem usados, às vezes, para projetos, assim, uma grande compra de materiais em conjunto, né? Então, aí, cada território colaborativo, cada união de municípios vai verificar ou pode até conceber os dois mecanismos que ajudam muito a região. A gente precisa de mais apoio. Ah, sim, com certeza. Agora, e uma pergunta assim para o Luiz, né? Qual a maior, você falou bastante inovação, né? Eu achei bem bacana, né, essa revista em quadrinhos, né? Mas a gente vê, né, por exemplo, que os adolescentes, criança, assim, cada vez menos eles têm o hábito de ler, né? Assim, então eu essa semana, vocês conhecem, né, o trabalho social, vocês já me ajudaram bastante, que eu acabo fazendo quando participo com um adolescente. Essa semana eu fiquei impressionada, eram 17 jovens, e a gente perguntou, lá tinha uma atividade, quantos de vocês gostam de ler? E nós estávamos participando. Só um.
fiquei assim, chocada, sabe? Assim, eu realmente fiquei chocada, gente. Então, eu achei tão lindo o material e eu queria perguntar, né? Qual a dificuldade de inovar na produção desses materiais didáticos, visto o ambiente que a gente está hoje, né? É. A escola é um ambiente que é formatado de um jeito já bem antigo, né? A gente tem um formato de cadeiras posicionadas em fileira na frente de um professor que está palestrando durante um tempo, né? A gente precisa pensar em possibilidades de mudança disso. Existe necessidade de mudar. Por quê? Porque a forma como a coisa tem sido feita nos últimos tempos tem dado resultado muito limitado para o tanto que a gente precisa evoluir na educação, né? Então, esse trabalho, por exemplo, de retomar o gosto pela leitura, e de fazer, de fato, tornar as pessoas leitoras de novo, né? A gente está perdendo muito espaço para as telas, a gente está perdendo, isso tem causado problemas seríssimos de cognitivos, né? A gente tem os índices nossos das últimas provas, a gente tem vários estudos que provam que as novas gerações estão saindo com desenvolvimento cognitivo inferior às gerações anteriores, isso nunca tinha acontecido, desde que começou a ser feito todo esse estudo. É, então, tem espaço e necessidade para a gente inovar, para entrar com programas diferentes na escola, para entrar com estratégias diferentes. A gente precisa entender o aluno, a realidade dele e achar um jeito de comunicar, que seja um jeito de comunicar que fale de verdade com ele, né? Se a gente chegar só com o discurso do que ele está errado, a gente vai perder o aluno, né? E o professor, da mesma maneira, o professor precisa também retomar muitas coisas que foram perdidas, né? E o trabalho de formação dos professores é um trabalho contínuo. Entra por meio de materiais didáticos na escola que entram com formação, mas tem todo o trabalho que é feito e as discussões que são feitas desde a formação na universidade, tudo isso é muito sério e tem que ser levado muito a sério, né? Você que trabalha, Cristina, com adolescentes ali entrando na universidade, né, nesse estágio, sabe a dificuldade que a gente tem. A gente precisa retomar bastante coisa, a gente precisa. E espaço para inovar tem. E É, necessidade de inovar ainda mais. e na verdade é o seguinte, né? Não é muitas vezes como que eu falo assim, não é a gente muitas vezes voltar ao passado, porque no passado não tinha celular, não tinha tudo Exatamente. isso, né? Não é que antes, né? Antes era diferente, porque o ambiente era diferente. A gente não consegue muitas vezes voltar, né? Porque a gente tem que trabalhar convivendo com o mundo que a gente tem hoje, né? O Sim, mundo não vai mudar, né? sim, é, Ninguém vai tirar o TikTok das pessoas, né? Pode até tirar da sala, mas as pessoas vão continuar convivendo com isso. Então é um grande desafio essa inovação mesmo, né? Nós temos mais uma pergunta que nós estamos um pouquinho fora, a gente já passando um pouquinho do nosso horário, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui no chat do Renato Machado. Então, aqui eu não sei quem vai pegar essa pergunta, tá? Vocês podem brigar para falar dela. Como utilizar a IA no âmbito da educação? IA é um aliado ou um vilão? Quem dos dois gostaria de responder essa daqui? bom, a inteligência artificial é uma ferramenta tecnológica. A ferramenta pode ser aliada ou vilã, dependendo do uso que se faz dela, né? Então é necessário conhecer, é necessário fazer uma formação dos educadores para entender, para saber usar. Os alunos vão usar. Está todo mundo usando já, na verdade, né? É, não tem como impedir o uso, a gente tem que saber usar. É, tem documentos muito importantes para serem conhecidos. A Unesco fez um guia de uso da inteligência artificial na educação, com orientações para professores, para gestores escolares. A inteligência artificial traz possibilidade de você desenvolver atividades que sem ela não tem como, né? Então, saber usar, ela é uma ferramenta que a gente tem que usar para inovar. Pra, para o quê? Para o bem, né? Para construir uma sociedade mais justa, para fazer uma formação integral, humana, tudo isso. Mas ela está aí, a educação tem que abraçar.
mas eu vou colaborar rapidamente. É perigoso, na minha opinião. Sim. E olha que eu tenho a cabeça aberta, eu dava aula em universidade até ano passado, né? Sou professora de graduação, de pós, de ensino fundamental. A gente conduz um trabalho com teatro numa escola em Curitiba. E eu sei e tenho filhos adolescentes, a gente sabe, né, que os recursos tecnológicos estão aí, que estão se desenvolvendo, né, dia após dia, e que a gente fica indo atrás para aprender a usar. Mas no ambiente escolar, toda a nova tecnologia, a tecnologia digital, as telas, né, uma inteligência artificial que consiga fazer um texto completo, consiga fazer pesquisa para o aluno, né, a gente corre um risco muito grande de afastar ainda mais os alunos que realmente não são leitores. O Brasil não é leitor. O Brasil não tem sido um grande pesquisador. Precisamos abrir mais espaço para isso, incentivar que se leia mais, que se critique mais os pensamentos para que o aluno, a criança, o jovem possa formar um pensamento crítico. Então, a gente ainda precisa estudar muito esse bom uso, os professores precisam saber usar, os professores precisam ter critério, a gente vai precisar de formação de professores para isso, vai precisar de um olhar especial para que as escolas consigam trabalhar a individualidade de cada aluno, para que o professor conheça a capacidade de pesquisa, de critério, de escrita, de leitura dessa criança. Então, eu acho que ainda é cedo para a gente soltar, e a gente precisa de muito estudo para que fique coerente e a gente não se perca aí, não perca mais leitores e capacidade crítica ao longo do caminho. Uhum. Que bom, obrigada pela resposta, né, e pela excelente palestra dos dois, né, por essa 1h07, né, de conhecimento, de troca que a gente teve. A gente gostaria de lembrar que a gente está gravando, então nós vamos disponibilizar no site do MGPDI. Então, todos que quiserem ou acharem interessante repassar isso, vão poder acessar. Então, a Miriam vai dar as instruções, da onde que está a gravação aí para vocês. E eu gostaria, assim, de agradecer imensamente os dois, porque foi muito bacana, né, tudo que vocês apresentaram. Eu não conhecia muita coisa, então, para mim, assim, foi muito interessante. Eu tenho certeza que para todos que nos assistiram foi bem bacana, e a gente vai estar aí com esse vídeo, né, para que várias pessoas cheguem a esse conhecimento, né, e essa oportunidade aí que vocês dois nos deram, né, de trazer tanto conhecimento, enriquecer tanto o nosso dia hoje, tá? Então, muito obrigada, Maíra e Luiz. Então, a gente estaria encerrando, né? Pena não conseguir fazer todas as perguntas que a gente tem, mas mais por causa do horário. Então, muito obrigada, tá? Até logo. Obrigado. Obrigada.